Na ilha Tupinabarana nasceu Parintins que eu vou decantar. Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. No seio da mata virgem, a pureza das araras, o som do silêncio morno, a maloca dos caiçaras, o canto da ariramba, barranco do rio-mar, o som rouco do remanso, o mormaço brando no ar, o catar do mirimiri, mari-mari. Hoje vamos apresentar um dos espaços mais significativos da cidade de Parintins, a Praça do Cristo Redentor. Além de ser um ponto turístico, é símbolo da história, da cultura e da convivência social dos parintinenses. Ao longo do vídeo, vamos apresentar sua origem, importância cultural e o papel que desempenha na vida da comunidade local. Nome da tribo desse lugar, Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. O lombo de peixe-boi, pirarucu bem assado, piracuí de bodó, tucunaré muqueado, manja de turma se esconde. A tradicional Praça Cristo Redentor está localizada no centro de Parintins, sendo acompanhada pelas ruas Benjamin da Silva e João Melo, além de estar próxima a prédios históricos como o Mercado Municipal Leopoldo Neves e o Centro de Cultura e Memória de Parintins. Viração de Tracajá, a pesca da Piraíba, viração de Tracajá. Na ilha Tupinabarana nasceu Parintins que eu vou decantar. Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins. Então, este ponto, exatamente aqui onde nós estamos, era um ponto assim, era uma praça. Era um ponto, não tinha-se a beleza, não tinha bancos, nada. Mas era onde a população pequena ainda se reunia. Inclusive, bem aqui onde nós estamos, exatamente aqui, havia uma igreja. Num livro que eu escrevo, que se chama Cantos, Causas e Coisas Médio-Amazônicas, eu me refiro a isso aqui, que eu chamo de a primeira igreja com cara de igreja em Parintins. Foi exatamente aqui. Tá? Tanto que essa igreja aqui, ela vai ter problema depois quando chegam os judeus. Olha só, vocês veem ali, olha. Os judeus chegam aqui em Parintins no primeiro quartel do século XX. Olha, nesse tempo, já quando eles chegam aqui, ainda não havia a figura do prefeito, de vereadores, etc. A administração pública era feita no viés das intendências. O superintendente era como o prefeito. Tá? Era como o prefeito. Muito bem. Então, nós vamos entender, por exemplo, que até mesmo antes do Furtado Belém, esse espaço aqui já era um espaço, tinha a igreja, onde o pessoal se reunia, a cidade era pequena, até porque a igreja matriz ela vai ser construída em 1888, se não me falha a memória. Tá? Já tinha essa praça aqui. Tá? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Né? Aí depois, quando veio os padres, não existia ainda a prelazia de Parintins, menos ainda a diocese de Parintins, a igreja era administrada pela arquidiocese de Manaus. Tá? Então, aí os mandatários da igreja vão tirar a igreja daqui e vão construir lá embaixo, que é a antiga igreja matriz. Tá? Aí fica o espaço aqui. O que vai acontecer? Vão criar uma pracinha aqui, né? Bom, aí nesse período também chega o protestantismo aqui em Parintins. Né? Chega o protestantismo e chegam os judeus. E aí é que entra a figura do Padre Vitor. O Padre Vitor, ele era antissemita. O que é antissemita? Não gostava de judeus. Muito bem. O que ele vai fazer? Aí ele decide, negocia com a autoridade competente, vamos entender aqui, com o intendente da época, para construir uma praça aqui. E ele vai construir o Cristo Redentor. Olha. Aí ele vai colocar bem aqui, esse aqui. Por quê? Em contracanto ou no enfrentamento com os judeus. Cuja sinagoga era bem aí, ó. Coloca o Cristo Redentor aqui, não quebra pau com eles. Assim começa a história da Praça Cristo Redentor. O que vai ter aqui, olha, na Praça Cristo Redentor, que nós já falamos, né? Aqui está, por exemplo, aqui começa, por exemplo, o processo econômico em Parintins. Aqui exatamente onde é a loja aqui Americanas, que foi a antiga Casa Pernambucana, Loja Pernambucana,
aí depois outras mais. Aí era o comércio de um dos maiores empreendedores no ramo do extrativismo gomífero aqui. História da economia de Parintins. E tudo acontece aqui, no entorno desta praça aqui, tudo girava em torno dessa pracinha aqui. Então esta é a história da praça do Cristo Redentor. Que depois, com o passar do tempo, os novos tempos, vem, por exemplo, os novos políticos, o prefeito de Garcia transforma isso aqui que chamou Praça Digital, em função da nova tecnologia, da ciência da computação, que era grátis, agora não tem mais, né? Então aqui nesse local era onde as famílias se reuniam para conversar. Casais de namorados vinham namorar aqui, era bonito. A Praça do Cristo Redentor. Eu ainda vi a praça Em meados dos anos Cristo Redentor. Tinha bancos, né? Onde as pessoas sentavam. E isto era um patrimônio edificado, um patrimônio material, que foi modificado. Esse patrimônio se transformou nisso aqui, está desse jeito. Não sei como vai ser no futuro. Mas lá, por detrás das entrelinhas disso tudo aqui, está a Praça Cristo Redentor. Atualmente, a Praça do Cristo Redentor é um dos cartões postais mais visitados da cidade de Parintins, principalmente na época do festival, onde em 2025 ocorreu a FanFest, com presença de cantores locais e nacionais. Dos Parintins, nome da tribo desse lugar, no seio da Mata Virgem, a pureza das araras, o som do silêncio morno, a maloca dos caiçaras, o canto da ariramba, barranco do rio-mar, o som rouco do remanso, o mormaço brando no ar, o catar do mirimiri, Mari-Mari, Itaperebá, o cheiro do Muruci, o vinho de Patauá. Podemos notar que esses reparos não mudaram em nada na estrutura da atual praça. Ainda permanece com rachaduras no chão, bancos desgastados pelo tempo, mesmo sendo de concreto. A estrutura do palco, a cobertura, os banheiros e o pier estão com a estrutura desgastadas, ainda com risco para a população. Com pontos positivos, a praça possui árvores, sem contar com uma paisagem incrível para passar a tarde. Também conta com lanchonetes que funcionam à noite e barracas em seu entorno. A praça recebe eventos culturais, apresentações musicais, festas populares e atividades comunitárias, principalmente durante o período do Festival de Parintins e outras datas comemorativas. É um ponto de encontro tradicional para celebrações públicas e manifestações artísticas. Por estar localizada próxima à Orla e o Cristo Redentor, também é vista como um lugar de paz, reflexão e espiritualidade. Pessoas vão ao local para contemplar a natureza, ver o pôr do sol e relaxar, tornando-se um refúgio tranquilo dentro da cidade. Com que frequência você visita a praça? Quase todo dia a gente está aqui visitando a praça para se reunir em grupo. Quais elementos da praça você considera mais importantes? O piso e a infraestrutura são bons, só que, por exemplo, o banheiro não é muito bom para a praça porque ele está todo defeituoso. Isso daí é um fato, o prefeito podia ter. Ou alguém do setor lá podia ter organizado isso melhor. Preservar a Praça do Cristo Redentor é preservar parte da história e da alma de Parintins. A manutenção e valorização desse espaço garante que futuras gerações também possam aprender, se encontrar e se inspirar aqui. Que possamos cuidar desse lugar com carinho e respeito, reconhecendo sua importância como patrimônio cultural da nossa cidade e espaço de construção social. Servindo como marco de identidade da cidade, a estátua do Cristo Redentor, o entorno urbano antigo, os prédios públicos vizinhos, tudo isso está ligado à memória afetiva dos moradores.
As transformações ao longo dos anos documentam mudanças urbanas, arquitetônicas e sociais da cidade como espelho de evolução local. Mas para que a praça digital cumpra seu papel como patrimônio material, alguns desafios devem ser enfrentados, como garantir recursos, planejamento urbano, fiscalização e manutenção contínua. Também como a memória afetiva depende de que as pessoas se reconheçam no espaço, participem das decisões e conheçam sua história e que haja reconhecimento formal, municipal, estadual ou nacional, se possível, com normas de prevenção do patrimônio material. Estamos aqui com o senhor Gabriel Costa, que atualmente trabalha como guarda municipal na Praça do Cristo Redentor. Então, gostaríamos de saber a sua opinião a respeito da preservação da praça digital como patrimônio material da cidade de Parintins. O patrimônio público da praça digital, através da guarda municipal, a gente sempre faz a parte das guarnições, que é para evitar o depredamento contra o patrimônio, que é a praça, e a respeito também que sempre acontece revitalizações na Praça Cristo Redentor, e a gente, como guarda municipal, a gente sempre tem que fazer sempre a segurança da parte dos materiais, de cada parte que vai ficar aqui, e a respeito também que teve a presença do nosso presidente Lula, que foi em 2023, e também sempre enaltecendo que a Praça Cristo Redentor é uma área social, tanto para lazer também, quanto para as famílias também, que frequentam sempre a Praça Cristo Redentor finais de semana e durante o dia. Então, o senhor como cidadão, que também tem seus momentos com sua família, o senhor costuma frequentar a praça digital, trazer alguém especial, de maneira semanal, mensal? De maneira semanal, sempre mensal também, a respeito da minha filha, eu sempre trago ela na praça para brincar, que é um ambiente também que ela possa sempre, que ela gosta também, de frequentar junto com os avós dela, e sempre trazendo a alegria que a Praça Cristo Redentor, para nós parintinenses, é o coração, né? Praça Cristo Redentor, como guarda municipal também. Na ilha Tupinabarana, diz que eu vou decantar Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar. O lombo de peixe-boi, pirarucu bem assado.